sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre números reais e sua representação na reta numérica. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, então falando sobre os números reais, percebam que eles formam um conjunto que engloba, os números positivos, negativos, decimais, fracionários, zero, além das dízimas periódicas e não periódicas, certo? Esse conjunto ele é considerado o mais completo e é capaz de realizar operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. O conjunto dos números reais ele é representado pela letra R em maiúsculo, e engloba os conjuntos racionais, os irracionais, os naturais e os inteiros. Você sabe como é que eles se organizam? Então, se você não sabe, vamos conferir aí a imagem, Nós temos os naturais, que estão dentro dos inteiros, e ambos estão dentro dos racionais, temos ali a união dos irracionais com os racionais, formando então o conjunto dos números reais. Bom, vamos falar sobre conjuntos, Então, o conjunto dos números naturais, é formado aí pelos positivos e o zero, representado pela letra N maiúsculo. Temos aí o conjunto dos inteiros, representado pela letra Z em maiúsculo, que compreende, além dos elementos aí dos números naturais, também integra esse conjunto aí os números negativos. Bom, aí temos também o conjunto dos números racionais, que são compostos aí pelos números inteiros e aqueles que podem ser escritos como frações, da forma A sobre B, sendo A e B números inteiros e diferentes de zero. E aí temos também o conjunto dos números irracionais, que são formados aí pelos números infinitos e não periódicos, Isto é, aqueles que não podem ser representados na forma fracionária. Bom, os conjuntos numéricos, eles relacionam-se uns com os outros, e em referência aos números reais nós podemos fazer algumas afirmações. Nós podemos dizer que todo número natural é ao mesmo tempo um número real, pois os números naturais também são números racionais, certo? Nós podemos dizer também que todo número inteiro é ao mesmo tempo um número real, pois os números inteiros também são racionais, Nós podemos dizer também que todo número decimal é ao mesmo tempo um número real, pois os números decimais pertencem ao conjunto dos números racionais ou dos números irracionais. Podemos dizer também que toda raiz, quadrada ou não, é um número racional ou irracional. Então, deste modo, pertence ao conjunto dos números reais, certo? Bom, a reta numérica, ela já vai ser a forma gráfica, de representar os números reais. Essa linha, ela é infinita, segue em qualquer direção e tem o zero como ponto central. À direita estão os números maiores que zero, que são os números positivos, e à esquerda, desta reta estão os números menores que zero, que são os negativos aí. Para cada número que pertence ao conjunto dos números reais, existe apenas um ponto nessa linha. Então, observe a imagem abaixo, que ela indica os pontos onde estão localizados os números inteiros de -3 até 3, certo? Inclusive, temos aí a localização também de alguns irracionais, o número raiz de 2 e o número π, que vimos aí na nossa aula anterior. Bom, os números reais, eles submetem-se a 5 propriedades que estão relacionadas com operações matemáticas da adição e da multiplicação. Então, vamos conferir algumas delas. Nós temos aí a propriedade comutativa, onde o modo de organização dos números não altera o resultado da operação. Então, dito isto, dados os números A e B, essa propriedade ela pode ser expressa como A mais B igual a B mais A, Também A vezes B igual a B vezes A. Nós temos também a propriedade associativa, que as operações que compreendem 2 ou mais números devem ser resolvidas de 2 a 2. O reagrupamento desses números não altera o resultado. Então, dito isso, dados os números A, B e C, essa propriedade ela pode ser expressa como A mais B mais C, pode ser escrita como A mais B mais C. E A vezes B vezes C pode ser escrito como A vezes B vezes C. A propriedade distributiva, aplica-se às expressões algébricas que envolvem 2 operações ao mesmo tempo. Então, fica definido que a soma dos produtos será igual ao produto da soma, Então, com base no cálculo apresentado aí. Temos A vezes B mais C, pode ser entendido aí distribuindo esse A,
como A vezes B mais A vezes C. E B mais C vezes A também podemos distribuir esse A, né? Encontrando, então, B vezes A mais C vezes A. Nós temos também a propriedade do elemento neutro, né? Essa operação, ela refere-se aos elementos que não geram influência dentro de uma operação. Se na soma esse elemento corresponde a 0 e na multiplicação o elemento neutro é o 1, então nós temos que 0 mais A é igual a A. E também que 1 vezes A é igual a A, certo? Bom, falando aí sobre o elemento inverso, né? Para essa propriedade é aplicada a seguinte regra: para todo número real existe um inverso. Então, o resultado da operação entre os dois números sempre será um elemento neutro, né? Por exemplo, aí na soma, né, a soma de um número com seu inverso, né, é sempre igual a 0. Já na multiplicação, podemos observar que o inverso multiplicativo de A, né, é 1 sobre A, já que a multiplicação entre A e 1 sobre A, né, vai ser igual ao elemento neutro aí, 1, certo? Bom, vamos praticar um pouquinho. Na reta numérica a seguir, que números são representados pelos pontos A, B, C, D e E? Percebam aí que temos os pontos inseridos na reta numérica, certo? Então, podemos dizer que o número A é representado pelo número 1,85, o número B pelo número 2,05, o número C pelo número 2,125, o número D pelo número 2,275 e o número E pelo número, e o ponto E, né, pelo número 2,45, certo? Muito bem. Então, praticando ainda, né, vamos preencher as tabelas aí apresentadas, assinalando a que conjunto ou conjuntos pertence cada número fornecido. Então, perceba aí que nós temos aí o número 10, né? Esse número é um número natural, é um inteiro, é um racional e também é um número real. Já o número menos 10 é um número inteiro, racional e real. O número 1 sobre 10 vai ser um número racional e também um número real. O número apresentado aí posteriormente, né, que é uma dízima aí, é um número racional e também um número real. Já o próximo número apresentado, perceba, né, que ele é apenas um número real, né, já que ele é um número irracional. Bom, analisando o número 1,33, temos que este é um número racional e também um número real. O número menos 1,333 é um número que podemos identificar como racional, já que é uma dízima periódica, e também um número real. O próximo número apresentado aí, perceba que ele é um número irracional, portanto, eu só posso dizer que ele é um número real. O número 133, ele vai ser um número natural, inteiro, racional e real. E o último número apresentado aí, ele vai ser um número, né, inteiro, racional e real. Ele não é um número natural, já que ele é um número negativo, certo? Muito bem. Bom, então, por hoje nós vamos encerrando nossa aula por aqui, né? Em nossa aula, nós estudamos sobre os números reais, certo? Suas propriedades e também sobre a sua representação na reta numérica, né? Então, se você quer assistir essa aula novamente, você pode acessar a nossa aula, né? Lá na nossa plataforma Eduque, né? Você pode assistir essa aula, assim como as outras aulas vistas aqui nesse canal, quantas vezes você quiser, né? Então, isso é muito importante aí para você fortalecer o seu aprendizado, certo? Então, o conjunto dos números reais que nós vimos hoje, né, vai englobar as aulas anteriores aí vistas sobre números racionais, né, e também sobre números irracionais. Então, é interessante que assistindo essa aula você também, né, reforce as aulas anteriores vistas, certo? Não deixe também de assistir às nossas próximas aulas aqui nesse canal. Lhe desejo bons estudos, né? E até a próxima!